Às vezes a gente pensa que a gente não pode mudar o mundo, e realmente a gente está certo, a gente não pode mudar o mundo. Mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. E eu vi nesse dia as crianças, a gente dançou, a gente brincou. E elas vieram me dar presente. Elas não tinham nada, mas elas me deram. Eu ganhei uma asa de borboleta de plástico, só a asa. Ganhei um ursinho pequenininho que estava com a orelha arrancada. Ganhei muitas cartas. Porque elas transbordavam daquilo que elas tinham. Elas todas chamaram as mães. Uma mãe foi. E foi ela que tirou essa foto. E ela não tirava o sorriso do rosto. Uma mulher que vinha sofrendo muito. Por algumas horas a gente viu essa mulher sorrir o tempo inteiro. Pode passar para a próxima, por favor. Isso aqui é um pouco da sala. É nosso tempo de intercessão, antes das crianças chegarem. E eu queria mostrar mais um vídeo. Próximo. O pessoal de casa não vai ver, gente, desculpa. E eu usei meu aniversário como pretexto de compartilhar aquilo que eu carrego. E para aquelas crianças e para aquela mãe eu compartilhei sobre a vida. Trazendo esperança para eles que tinham acabado de passar por processos tão dolorosos na vida deles. E nessa hora eu compartilhei para eles. Aqui, eu não vim cantar parabéns para mim. Mas cada um aqui tem razões para celebrar. Nós vamos celebrar a vida de todos vocês. Então a gente cantou junto. As crianças ficavam sorrindo assim, é meu aniversário também. Mas é só em dezembro, problema não. A gente vai comemorar hoje. E elas puderam ali celebrar a vida delas. E aquela mãe sorrindo. E depois de viver essas e muitas outras coisas, eu fui para a Inglaterra. Pode passar para o próximo. E essa é a família que eu encontrei na Inglaterra. E lá eu fui entendendo o que Deus tinha para fazer. Posso falar horas e horas e horas e horas só como eu cheguei nesse ponto, só como eu cheguei aqui. Mas o que eu quero ressaltar é que nosso Deus é um Deus de família. Ele não nos chamou para andar só. Se Ele te manda para um lugar, Ele vai te levantar uma família para estar junto com você, espiritualmente, te dando suporte no que você precisa. E essa foi a família que eu encontrei lá fora. Pode passar para a próxima. Uma das coisas que eu descobri era o que Deus queria de mim na Inglaterra. Isso é uma coisa que eu descobri quando eu estava lá. Então ficou tudo meio confuso, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai ser minha rotina? Como vai ser meus dias? Eu fui descobrindo dia após dia. E esse era o banquinho onde eu ia evangelizar na rua, num dos parques. Pode passar o próximo. Porque eu comecei a ser muito rejeitada pelas pessoas que não queriam ouvir do Evangelho. Comecei a buscar em Deus formas de conseguir alcançar o coração dessas pessoas. Então, nem sempre a rejeição é algo que vem para o ruim. Às vezes, ela nos impulsiona a ser criativos para Deus. Então, eu comecei a usar a minha criatividade. Aqui tem escrito, posso orar por você? Enquanto eu ia fazer meu devocional no parque, enquanto eu estava fazendo devocional, colocava lá. Funcionou? Não, ninguém veio. Mas eu vou continuar tentando. Pode passar para a próxima. Nesse lado esquerdo eu coloquei um texto falando sobre o amor. E aqui falando sobre... Foi um evangelismo que a gente fez na igreja. Falando que não importa como seja o dia, ele pode melhorar. Então nos fala como que a gente pode te ajudar no que você está precisando. E nesse panfleto, do lado esquerdo, pode passar para a próxima. Eu compartilho o amor de Deus. Aqui fiz convites para ir na igreja. Pode passar. A igreja fora da igreja. Essas 3 irmãs que estão ajoelhadas, elas moraram muito tempo na Itália. Tem uma delas que é italiana. Então elas estavam tímidas sobre conversar com pessoas, porque o inglês delas não estava muito bom. E eu fiquei encorajando, não, fala, Deus vai te ajudar, vai e fala.
A pessoa que elas abordavam era uma pessoa que falava italiano perfeitamente. E aí tá aí, a única pessoa que elas conversaram era exatamente a pessoa que falava o idioma delas. Por isso que eu falo, se arrisca. Que Deus, ele faz o trabalho dele. A gente faz o nosso, ele faz o dele. Pode passar. Eu pregando na igreja, eu ministrando louvor. Esse foi um bolo que eu fiz de cenoura. Eu fiz o bolo para dar para uma pessoa, mas a pessoa me deu um bolo, ela não foi. Eu conheci uma pessoa na rua. Volta algumas imagens, por favor, Matheus. Mas, volta. Essa foto aqui tem um texto falando sobre o amor de Deus por nós. E uma das pessoas que eu mais evangelizava, o grupo de pessoas que eu mais evangelizava eram os muçulmanos, as mulheres muçulmanas, especificamente. E uma das coisas que ela me falou é que ela amava bolo de cenoura, muito, mas ela não podia comer porque o marido dela não deixava. Apesar de ela amar bolo de cenoura, ser o favorito dela, ela trabalhar, ter o próprio dinheiro, ela não podia comprar, porque o marido dominava. E ela estava num processo de separação desse marido. E eu conversei com ela, abordei na rua, entregando aquele panfleto. E ela falou assim, por que você me entregou esse panfleto? Eu expliquei, a gente conversou. Ela falou assim, você escreveu nesse texto exatamente o que eu precisava ler agora. Eu preciso ouvir falar de amor, eu preciso ser amada. E a gente conversou por mais de 1h30, depois a gente trocou o WhatsApp, e eu convidei ela para a gente sair, por isso que eu fiz o bolo para ela. Porque o bolo de cenoura... Pode passar, por favor, Matheus. O bolo de cenoura representava muito para ela. Só que ela não pôde aparecer. De novo, o sentimento. Qual o sentimento? Rejeição. E o que a gente faz com o sentimento de rejeição? A gente pode guardar e se sentir rejeitado, ou a gente pode lidar com ele e resolver. Ok, não deu certo uma vez, vamos para a próxima. Pode passar a próxima. Aqui sou eu e ela, na cafeteria que ela mais ama, da cidade. E não parece que é bolo de cenoura, mas aquilo ali é um bolo de cenoura. E eu falei, você pode comer quantos bolos de cenoura você quiser, que hoje é por minha conta. E ela ficou assim, o que é isso, Nai? Por que você está fazendo isso por mim? E ali eu conversei com ela sobre Jesus. Ali eu conversei com ela sobre identidade. Ali eu conversei com ela e vi todas aquelas palavras de Deus sobre mim sendo vividas. Pode passar. E essa é a família que... Eu não sei quem é mais doido. Eu que fui para lá sem conhecer eles, ou eles que me receberam sem me conhecer. Mas esse casal aqui é o casal de pastores da igreja que me receberam e eu morei com eles durante esses 4 meses. E essa é a Monique, filha deles, o cunhado, o Van Clay, e a Nina no colo. E eles se tornaram como uma família. E existem muitas histórias que eu poderia falar para vocês a respeito deles, assim, como Deus tem sido bom e fiel. Mas eu coloquei essa foto deles por último, sabe por quê? Porque eles permanecem lá. E eles precisam das nossas orações. Eles precisam da nossa intercessão. E para dizer também, pastor Carlos e pastora Marli, sabe há quantos anos eles estão vivendo o ministério na Inglaterra? Há uns 4 anos. Então eu coloquei para dizer, não importa a sua idade, o que Deus tem para a sua vida, é para a sua vida e é para você viver. E eles são inspiração para mim. E a Muni e o Van Clay foram os pioneiros desse ministério, pioneiros lá na Inglaterra. E eles carregam muito, 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 muito esse amor de Deus pela vida das pessoas. E uma pergunta que martelou muito no meu coração durante esse todo o tempo. Todo o tempo. Se eu não fizer, se ninguém mais fizer aquilo que Deus está colocando no meu coração, ainda assim eu vou fazer? E se ninguém mais quiser fazer comigo, ainda assim eu vou pagar o preço de viver isso? E se ninguém mais estiver do meu lado, e se muitas vezes eu me encontrar sozinha, ainda assim eu vou pagar o preço de trazer a realidade, essas palavras que foram direcionadas no mundo espiritual? E eu queria que você fechasse os seus olhos.
nesse momento, assim, ter realmente um tempo focando em Deus mesmo, não em mim ou em qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Estou mostrando alguns testemunhos, alguns frutos. Existem muitos outros. E muitos outros que eu nem sei. Porque eu caminho por fé, eu não caminho pelo que eu vejo. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil. Às vezes, muitas vezes, dá vontade de desistir. Muitas vezes a gente pensa que vai dar errado. Muitas vezes a gente pensa que a gente questiona o direcionamento de Deus, a gente questiona a veracidade do que Deus está falando sobre nós. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é o Pai da verdade. O que Ele vai dizer sempre vai ser a verdade. E várias vezes eu me senti só. De pessoas, de alguém que estivesse assim, realmente entendendo o meu coração. Mas Deus nunca me deixou só. E Ele enviou pessoas para estar cuidando do meu coração, mandou amigos, mandou família. Então, mesmo que você, no momento da sua decisão, esteja sozinho, você não vai estar sozinho nunca. E tem muitas situações que eu fiquei em dúvida, eu tive medo, eu me comparei, eu me senti rejeitada. Mas o que me deu força foi olhar para Deus e saber que vai valer a pena. Vai valer a pena ficar. Os meus pais não sabem dessa história. Botam os ouvidos assim, pai, não escuta não. Mas quando os pastores pediram para eu ficar lá na Inglaterra, eu fui orando até o shopping onde eu costumava evangelizar. E eu fui orando, Deus, eu vou decidir nessa caminhada, eu vou decidir isso. Depois de 1 ou 2 semanas orando, eu não conseguia decidir se ficava ou não. E chegou um cara na rua, ele olhou nos meus olhos, e ele cuspiu na minha cara. E o primeiro sentimento é rejeição. Medo, insegurança. E eu pensei, se eu tivesse casada, tivesse com meu marido aqui, isso não ia acontecer. Mas eu pensei, o inimigo está muito bravo que eu vou ficar. Então eu vou ficar. O inimigo está muito irritado, porque o que aconteceu aqui foi muito espiritual. Se ele está tão irritado assim, eu vou dar motivos para ele. E vou ficar. E naquela hora eu orei e falei assim, Deus, eu sei que você está comigo. Mas eu quero te sentir com tudo que eu sou. Eu simplesmente senti os anjos ao meu redor cuidando de mim. E eles estavam ao meu lado e cuidando de mim. E aí eu fui chorando. Eu falei assim, meu Deus, é tão bom. Eu vou ficar porque eu sei que eu não estou só, o Senhor está comigo. E todas as histórias que aconteceram depois disso mostraram porque o inimigo estava tão irritado que eu ia ficar lá. E por isso que eu quero te perguntar nessa noite. Se ninguém mais fizer aquilo que Deus colocou no seu coração, ainda assim você vai fazer? Ainda assim você vai fazer? Você é a resposta de Deus para uma nação. Você é a resposta de Deus para um povo. Você é a resposta de Deus para uma família. Você é a resposta de Deus para o seu vizinho, para os seus colegas de trabalho, para os seus clientes, seus pacientes. Você é a resposta de Deus para alguém, porque quando Deus te criou, Ele viu uma necessidade. E porque Ele viu necessidade, Ele te fez. E porque Ele te fez, essa necessidade precisa ser suprida. Deus conta com você para que o reino dele seja estabelecido na terra. E o mundo sim pode se tornar um lugar melhor se você e eu, se a gente se posicionar e a gente assumir a nossa autoridade de filhos e a gente der passos quando a gente não vê o chão. Você vai fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração se ninguém mais fizer?